o que poderia nos surpreender há 50 ou até 20 anos atrás. A ideia de colonizar Marte, cultivar órgãos artificiais, máquinas autônomas. Agora, vamos compartilhar uma notícia que vai surpreender até os habitantes modernos da Terra. E algumas décadas atrás, ela seria considerada uma citação de um romance de ficção científica. Então, muito provavelmente nós vivemos dentro de um buraco negro, e nesse enorme bolha ao nosso lado, existem esferas de Dyson construídas por civilizações altamente desenvolvidas. O que acha dessa reviravolta, Hubble? Inscreva-se! Buracos negros são objetos assustadores e quase inexplorados. Nosso conhecimento sobre eles lembra fragmentos dispersos, dos quais tentamos montar um quadro monumental. Basicamente, tudo o que se sabe sobre buracos negros é o fato de serem perigosos e mortais. Esses misteriosos vórtices escuros são corpos extremamente massivos que, literalmente, afundaram no tecido do espaço, curvando-o de forma significativa. A segunda velocidade cósmica, ou velocidade de escape, no caso dos buracos negros, é maior do que a velocidade com que a luz viaja. Ou seja, nem mesmo os fótons de luz conseguem escapar do horizonte de eventos, uma linha imaginária após a qual não há retorno. Mas como a Terra acabou em um buraco negro, se considerarmos que a teoria está correta, como fizeram os físicos da Universidade de Rhode Island, imediatamente fica evidente o absurdo desse cenário. Os buracos negros são tão massivos que conseguem distorcer e deformar enormes estrelas, puxando-as gradualmente para seus abraços mortais. Novamente, não se pode esquecer do processo de espaguetificação, pelo qual obrigatoriamente passam os objetos engolidos pelo voraz buraco negro. Se a Terra sobrevivesse, acabaria entrando na região da singularidade rígida. Nessas condições, nosso planeta viraria um pequeno objeto de densidade altíssima, cuja superfície impediria qualquer possibilidade de vida. Por isso, a teoria de que a Terra teria sido capturada por um buraco negro não deve ser levada em consideração. O bom senso manda descartá-la. Existem hipóteses alternativas? Sim, e uma delas diz que nosso planeta se formou originalmente dentro de uma criatura negra monstruosa. Prepare-se. Agora vamos tentar abalar o fundamento das ideias astrofísicas sobre as quais a astronomia se baseia. A hipótese foi proposta por físicos da universidade mencionada anteriormente, e ela diz o seguinte: o Big Bang é uma singularidade de buraco negro que detonou, ou seja, o funil se comprimiu até explodir, dando origem ao universo em que vivemos agora. Mas o problema é que o universo mãe desse buraco negro teria que ser de dimensões ainda mais inacreditáveis. Afinal, assim como o nosso, ele comporta bilhões desses objetos. A teoria é chamada de cosmologia de Schwarzschild, por analogia com o raio de compressão de mesmo nome. Segundo ela, qualquer objeto pode ser comprimido a tal ponto que se transforma em um buraco negro. Por exemplo, para a Terra, esse raio é semelhante ao tamanho de uma caixa de fósforos. Ou seja, parece que universos, como aqueles copos infantis que se encaixam uns nos outros, podem existir dentro uns dos outros. Então, seria possível sair de um e entrar em outro? Isso é improvável por causa do motivo que mencionamos anteriormente. Um buraco negro, mesmo que seja o universo de alguém, nada neste mundo pode escapar dele, exceto a radiação de Hawking, mas isso já é outra história. Naturalmente, no estágio atual de desenvolvimento tecnológico da humanidade, não somos capazes de provar essa teoria, mas, teoricamente, esse cenário é totalmente possível. Pelo menos porque o nosso universo, assim como um buraco negro, tem um horizonte de eventos além do qual, mesmo com telescópios modernos como o James Webb, não conseguimos enxergar. Como alternativa à cosmologia de Schwarzschild, existe o modelo do universo bolha. Seus adeptos creem que, devido à separação caótica da matéria em colapso num buraco negro, nosso universo também poderia ter surgido assim. Ou seja, ela não atingiu a singularidade, mas ao contrário começou a se expandir a partir de uma espécie de protuberância que ricocheteou dentro da cavidade. Outra evidência de que vivemos em um buraco negro é a rotação recentemente descoberta das galáxias do universo primordial,
um fenômeno revelado pelo telescópio James Webb. As galáxias em questão surgiram apenas 300 milhões de anos após o Big Bang, e descobriu-se que elas giram na mesma direção. Isso levou os cientistas a analisarem o fenômeno com mais atenção e, como resultado, publicarem estudos detalhados no Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Os astrônomos não esperavam uma sensação. O uso de um telescópio inovador visava estudar a formação de galáxias e o crescimento de enormes buracos negros. Durante as observações, o mundo científico se surpreendeu com várias descobertas, como a rotação visível das galáxias, todas girando na mesma direção. Anteriormente, acreditava-se que não deveria haver uma direção definida, igual para todos os aglomerados de estrelas. Porém, descobriu-se que 40 galáxias estudadas giram no sentido anti-horário, enquanto 60 giram no sentido horário. No total, foram estudadas cerca de 270 galáxias, uma quantidade suficiente para tirar certas conclusões sobre por que esse fenômeno é observado. Uma das razões seria o fato de nosso planeta estar dentro de um buraco negro. Porém, tais conclusões colocam em xeque as teorias existentes sobre o cosmos, revelando lacunas evidentes em nosso conhecimento. Outra explicação para esse fenômeno pode ser o efeito Doppler. Nesse caso, será necessário recalibrar a medição de distâncias no universo para evitar novas imprecisões. De qualquer forma, as melhores mentes científicas estão empenhadas em explicar o paradoxo. As pesquisas continuam. Mas e se a primeira opção estiver correta? O ambiente ao redor das galáxias indica que nosso lar é um buraco negro. Existe alguma possibilidade de descobrir por métodos indiretos o tamanho do universo global onde esse funil está localizado? Vamos supor que a Terra esteja em um casulo do tamanho do Sistema Solar. Aliás, um matemático da Universidade de Massachusetts já fez essa suposição. E qual foi o resultado disso? Se essa afirmação fosse verdadeira, os habitantes da Terra certamente teriam notado as peculiaridades de um espaço tão limitado. Por exemplo, seria possível observar visualmente a rotação de um buraco negro por toda parte e surgiriam efeitos de distorção do tempo e da matéria. Para isso, nem seria necessário sair da Terra. Durante uma viagem, por exemplo, de Berlim a Londres, os passageiros seriam submetidos regularmente à espaguetificação. Efeitos tão evidentes são difíceis de não perceber. Então, qual deveria ser o tamanho do casulo que envolve a Terra? Provavelmente do tamanho do nosso universo. É assustador imaginar a escala do conglomerado parental. Ainda mais assustador é como soa o buraco negro ao nosso redor. É surpreendente como vivemos dentro desse inferno e nem sequer suspeitamos disso. Aliás, a teoria de que a Terra está localizada dentro de um buraco negro ajuda a resolver a questão do desaparecimento das informações que entram no funil. Esse paradoxo deixou os astrofísicos perplexos por muitos anos. Se a teoria de que o nosso universo está localizado dentro de um buraco negro estiver correta, então a informação não desaparece, apenas fica armazenada em outro lugar. É como transferir iotabytes de dados de um pendrive para um disco rígido. Existem desvantagens nessas suposições? Sem dúvida, e a primeira delas é a ausência de evidências observáveis. Talvez você possa sugerir como testar a teoria experimentalmente. Infelizmente, os cientistas ainda não conseguem lidar com isso devido à escala inimaginável do campo de atuação. É difícil aceitar a ideia de que todo esse tempo vivemos em um buraco negro? É difícil para nós, especialmente se imaginarmos quantos objetos, além do nosso humilde planeta, estão nesse espaço. Esses sistemas estelares, aglomerados de galáxias e anomalias com nebulosas. Finalmente, o grande atrator e a muralha de Hércules coroa boreal, cujas dimensões chegam a 10 bilhões de anos-luz. Veja o interessante.
Será que entre essas megaestruturas não há construções artificiais como a esfera de Dyson? Para começar, vamos recorrer à teoria. A esfera de Dyson é uma construção astroengenheiral, criada com o objetivo de obter energia ou organizar espaço adicional para a vida dos colonizadores. É claro que, no momento, esse é um projeto hipotético, já que o objeto deveria ser construído ao redor de uma estrela ou de um buraco negro. E a questão nem é que, de acordo com a escala de Kardashev, apenas uma civilização do tipo 2 seria capaz de construir um monstro tecnológico desse tipo. Nós nem chegamos ao primeiro tipo. Existe outro problema aqui. Qual planeta do sistema solar se destaca especialmente entre seus vizinhos? Obviamente é Saturno, por causa dos anéis que circundam sua imponente cintura. Você pode perguntar, o que nosso gigante gasoso tem a ver com as esferas de Dyson? A ligação é direta. Antes, ao estudar Saturno, teorias sugeriam que seu anel era um corpo sólido e contínuo. Mas Christian Huygens, matemático e astrônomo holandês, foi o primeiro a supor que os anéis são compostos por minúsculas partículas. Caso contrário, a gravidade de Saturno simplesmente os destruiria. Você não percebe a ligação entre a esfera de Dyson e os anéis de Saturno? Sem dúvida, uma mega construção desse tipo acabaria tendo o mesmo destino que um anel sólido, a destruição inevitável. Considerou-se um motor superpotente, operando continuamente para devolver a esfera ou o anel ao lugar original, mas isso são detalhes. No entanto, a construção não precisa ser exatamente uma esfera ou anel, pode ser um enxame. Lembre-se do filme Geostorm. Mas existe algo parecido em nosso universo? Acontece que candidatos já foram encontrados. Em maio de 2024 foi publicado um estudo chamado Projeto Hefesto, no qual os cientistas divulgaram resultados impressionantes. Físicos da Itália e da Suécia analisaram dados de 3 telescópios, que observaram cerca de 5 milhões de estrelas. Entre a grande quantidade de astros, os astrofísicos encontraram objetos com excesso de emissão infravermelha. Esse excesso é considerado um sinal da presença de algum tipo de megaestrutura ao redor de uma estrela ou de um grupo de estrelas. O que é notável é que os cientistas desses países trabalharam separadamente, mas os resultados de suas pesquisas coincidiram. Isso aumenta ainda mais a confiança nas informações apresentadas. O que os astrofísicos descobriram? A uma distância de 900 anos-luz da Terra, existem anãs vermelhas que deveriam ser muito mais fracas do que o Sol, mas elas brilham 60 vezes mais forte. Por quê? Segundo os cientistas, o excesso de radiação infravermelha vem de um objeto desconhecido que bloqueia a estrela em cerca de 15%. É uma megaestrutura bastante quente, cuja temperatura supostamente é de cerca de 400 graus Celsius positivos. Talvez não seja uma esfera, mas um enxame de Dyson, o que não torna a descoberta menos significativa. Essas anomalias não poderiam ser causadas por processos naturais? Claro que podem. Um efeito semelhante é causado por um disco protoplanetário quente, mas aqui há uma inconsistência. As anãs vermelhas de que estamos falando são bastante antigas, então é improvável que ainda estejam formando planetas jovens ao seu redor. Também pode ser um fenômeno natural que ainda não conhecemos, ou uma galáxia que, por acaso, acabou ficando na linha de visão. Acreditamos que seja possível, e no momento, as esperanças estão no telescópio James Webb. É ele que, futuramente, deve realizar pesquisas espectroscópicas adicionais e descobrir o que exatamente é a fonte da radiação infravermelha, se é um material artificial ou natural, para comprovar ou refutar as teorias mencionadas. Sabem que? Temos certeza absoluta de que, apesar das previsões sobre o desaparecimento de muitas profissões, como aconteceu com os acendedores de lampiões, cocheiros, ascensoristas e telefonistas, os astrônomos certamente continuarão existindo na Terra. Afinal, eles terão trabalho garantido por vários séculos à frente. O quanto sabemos sobre o cosmos? Para nós, pessoas do século XXI, parece que sabemos muito. Nenhum canto do universo pode escapar à nossa atenção. E achamos que já entendemos como o mundo funciona.
Mas será que é assim mesmo? Às vezes, o universo nos dá um puxão de orelha, trazendo novos enigmas. Foi exatamente o que ocorreu no outono do ano passado, aquele ano louco. Cientistas descobriram um planeta cuja própria existência coloca em dúvida a visão tradicional que temos sobre a evolução e a vida dos corpos cósmicos. Como vocês sabem, o céu estrelado nunca fica sem a atenção dos terráqueos, armados com satélites e telescópios. Um deles é o Transiting Exoplanet Survey Satellite, satélite da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço voltado para a busca de exoplanetas e sistemas planetários fora do Sistema Solar. Os objetivos desse programa, realizado por um grupo internacional de astrônomos, são dos mais ambiciosos. Em primeiro lugar, trata-se da busca por exoplanetas semelhantes à Terra, que no futuro podem se tornar um lar potencial para a humanidade. O programa já descobriu muitos tipos de planetas, diferentes daqueles que existem no nosso pequeno sistema solar. Mas em setembro de 2020, os cientistas viram algo totalmente único. E não se trata apenas de um exoplaneta, mas de um sistema mini-planetário inteiro, que em princípio não deveria existir. O que exatamente ele representa? Quando os astrônomos observavam o trânsito do NASATESS na constelação de Dragão, a cerca de 80 anos-luz de nós, algo incomum chamou a atenção. Era um objeto enorme, quase colado a uma anã branca pouco brilhante e girando ao seu redor em alta velocidade. Para entender se era uma estrela ou ainda um planeta, os cientistas realizaram um estudo da radiação infravermelha do objeto usando o telescópio espacial Spitzer. O resultado chocou os cientistas. Além do fato de que o objeto acabou sendo um planeta gigante, que recebeu o nome de WD 1856b, os cientistas descobriram que ele é frio e não quente. O que se pode esperar de um planeta que se aproximou tanto de uma estrela? O limite superior da temperatura de WD 1856 é de apenas 17 graus Celsius, o que é comparável à temperatura da Terra. Só imagine, um planeta praticamente colado a uma estrela quase morta tem uma temperatura fresca e confortável para os humanos. Além disso, o tamanho de WD 1856b é comparável ao de Júpiter, e ela é 7 vezes maior que sua estrela moribunda. O próprio anão branco não é muito grande, ele é apenas 40% maior que a Terra. Para imaginar como essa dupla, basta imaginar a Terra girando em torno da Lua. Embora em proporção, o anão branco seja ainda menor em relação ao seu planeta. Concorde, é um espetáculo impressionante, mas isso nem é o mais estranho. WD 1856b está tão perto da sua estrela que um ano lá dura apenas 34 horas terrestres. Isso é mais de 60 vezes mais rápido do que o tempo que Mercúrio leva para dar uma volta ao redor do Sol. Como um planeta pode estar tão perto de uma estrela e ainda ter uma temperatura tão baixa? Porque ele ainda não foi destruído pela radiação radioativa. A pergunta seria justa se estivéssemos falando de uma estrela comum como o nosso Sol. Mas com as anãs brancas a situação é completamente diferente. O que elas realmente são? Anãs brancas? Esse é um dos caminhos finais da evolução das estrelas, cuja massa não é suficiente para se transformar em estrelas de nêutrons. Para isso, a estrela precisa ter uma massa de pelo menos 10 massas solares. Já as estrelas menores têm apenas um destino. No processo contínuo de reações termonucleares de nucleossíntese, que é a principal fonte de energia das estrelas, cedo ou tarde chega uma fase em que a estrela se expande, transformando-se em uma gigante vermelha. Sua temperatura diminui nesse processo e, com as reações de fusão subsequentes, o gigante vermelho esfria ainda mais. E em determinado momento, a estrela perde sua camada externa composta de gás, perdendo cerca de 80% de sua massa, e deixa para trás um núcleo de plasma com enorme massa e gravidade muito intensa, que então se torna uma anã branca. Ela, por sua vez, também segue seu próprio caminho, esfriando cada vez mais e perdendo o brilho. Isso significa que as anãs brancas são frias o suficiente para que planetas possam coexistir tranquilamente a uma distância tão curta? Não há nada ao redor delas?
Um ano antes da descoberta da WD 1856b, pesquisadores que trabalhavam com o telescópio Observatório Europeu do Sul descobriram uma anã branca quente envolta por um disco de gás de acreção e um planeta parcialmente destruído próximo à estrela. Ao analisar a radiação da anã, os cientistas descobriram elementos incomuns em seu espectro que literalmente formavam um disco ao redor da estrela. A conclusão era óbvia e implacável. Partículas de hidrogênio, oxigênio e enxofre giravam em torno da anã branca. É a evaporação de um planeta semelhante a Netuno, que está muito próximo do seu vizinho e está sendo destruído pela gravidade e pela radiação radioativa suficientemente poderosa. A anã branca literalmente evapora e destrói o planeta, atraindo as partículas com seu poderoso campo gravitacional. Infelizmente, o mesmo destino não invejável espera os planetas do Sistema Solar em um futuro distante. Então, WD 1856b não é o primeiro planeta a orbitar uma anã branca, né? Ela não é única, na verdade, não é mesmo? O planeta sobre o qual falamos anteriormente foi praticamente destruído pela sua estrela, mas WD 1856b está indo muito bem e não pretende se destruir ou evaporar. Este é o primeiro planeta desse tipo descoberto pelos cientistas. Poderia parecer óbvio, uma anã branca destruindo sua companheira é quente demais, enquanto a vizinha WD 1856b, que segundo os cálculos dos cientistas já tem pelo menos 10 bilhões de anos, é bastante velha e fria, e não pode não só causar danos ao enorme planeta que, apesar de seu tamanho, é muito mais leve do que ela, mas também nem sequer aquecê-lo o suficiente. Onde está a contradição e o mistério para os cientistas? A pergunta é, como o WD 1856b conseguiu sobreviver à transformação de uma gigante vermelha em uma anã branca, que sempre é acompanhada por uma poderosa explosão e ejeção de gás. Normalmente, quando uma estrela perde suas camadas externas, ocorre uma liberação de energia tão intensa que todos os objetos próximos acabam sendo destruídos e seus destroços podem ser atraídos pelo poderoso campo gravitacional do núcleo estelar exposto. WD 1856b se aproximou bastante de sua anã branca e permaneceu intacto, afirmou Andrew Vanderburg, professor de astronomia da Universidade de Wisconsin-Madison. O processo de formação de anãs brancas destrói os planetas próximos, e tudo o que depois se aproxima demais normalmente é despedaçado pela enorme gravidade da estrela. Ainda temos muitas perguntas sobre como WD 1856b acabou em sua posição atual e conseguiu sobreviver. Mas se WD 1856b conseguiu sobreviver, isso significa que a Terra também tem chance de não ser despedaçada quando o nosso Sol passar por essa mesma transformação sombria, daqui a muitos bilhões de anos? Talvez tudo dependa da massa do planeta. Se a Terra tivesse o tamanho de Júpiter, ela poderia sobreviver. Infelizmente, não é o caso. Infelizmente, a existência de WD 1856b não prova que um planeta pode sobreviver à explosão de uma gigante vermelha, ainda mais porque, mesmo que de alguma forma ele não fosse destruído, WD 1856b teria o mesmo destino que o planeta sobre o qual falamos anteriormente. Ela seria queimada e gradualmente destruída. Para uma anã branca, jovem e quente, isso significa apenas uma coisa. No momento da explosão da gigante vermelha, WD 1856b deveria estar pelo menos 50 vezes mais distante de sua estrela do que está agora, e só muito tempo depois teria migrado para perto da anã branca. Como isso aconteceu? Apesar de sua forte gravidade, é claro que o núcleo estelar não atrairia um objeto tão distante e massivo. As hipóteses que os cientistas propõem a esse respeito são numerosas e variadas. O caso mais provável está relacionado a vários outros corpos do tamanho de Júpiter, próximos à órbita original de WD 1856b, observou Julieta Becker, pesquisadora do 51 Pegasi b,
na área de planetologia no Instituto de Tecnologia da Califórnia, Caltech, em Pasadena. A gravidade desses grandes objetos pode facilmente gerar a instabilidade que empurra o planeta para dentro. Mas, por enquanto, ainda temos mais teorias do que dados, infelizmente, e só nos resta especular como WD 1856b acabou em sua posição. Será que ela sobreviveu à explosão do gigante vermelho? Conseguiu resistir à radiação de uma jovem estrela de plasma? Ou fez uma jornada longa e misteriosa até acabar na órbita da anã branca? Os cientistas planejam obter novos dados sobre esse mistério com a ajuda do futuro telescópio espacial James Webb. Por enquanto, só nos resta esperar por novidades e refletir sobre o quanto ainda sabemos pouco sobre a estrutura deste mundo. Em 1950, Ray Bradbury lançou o romance Crônicas Marcianas. Mas será que o autor imaginava que o título teria um significado real? Só 70 anos depois, milhões acompanham notícias de Marte. E hoje eu tenho uma notícia quente para vocês. Temperatura de menos 90 graus direto do mar marciano de Acidalium. Como já sabemos, em 18 de fevereiro de 2021, o rover Perseverança pousou na costa. Outro motivo de orgulho para os cientistas foi a descoberta de um campo de pedras. Agora, os terráqueos já podem ver uma foto panorâmica das pedras marcianas. É difícil para o trabalhador Perseverança operar nessas condições, mas não se preocupe, as rodas do Perseverança foram projetadas para isso e muito mais. Elas garantem ao rover uma aderência de bulldog ao terreno marciano, graças a motores individuais em cada roda, raios e tubos de titânio e nada menos que 48 garras de tração. Pedras de até 40 centímetros não são problema para ele. E isso não é tudo. As duas rodas dianteiras e traseiras são equipadas com motores de direção, o que garante ao rover uma rotação de 360 graus, evitando que ele fique patinando. Seria ótimo se a Traxas implementasse essa tecnologia. Tudo isso impressiona pelo gênio dos cientistas e engenheiros do aparelho. Mas por que esses talentos perdem tantas células nervosas diariamente? É porque todo talento se preocupa com sua criação. Cada passo, cada queda é uma experiência emocional para eles. Eu realmente espero que meu canal seja assistido por aqueles que são verdadeiramente apaixonados por esse tema e que se interessem não só pelos mistérios do seu próprio planeta, mas de todo o universo. E você acredita nas palavras de Vanga? Eles vão encontrar vida no espaço e ficará claro como a vida surgiu na Terra. Afinal, ao explorar o cosmos, aprendemos mais sobre nós mesmos e sobre nosso lar chamado Terra. Mas vamos voltar ao herói da nossa reportagem, o rover Perseverance, ou melhor, ao seu pupilo, o drone Ingenuity. Foi ele quem fez seus criadores ficarem bastante nervosos. O primeiro voo do drone deveria ter acontecido em 8 de abril, mas depois foi adiado para o dia 11. Mas, infelizmente, para todos que acompanham as crônicas marcianas, a assessoria de imprensa da Agência Espacial Americana, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, informou que o voo não aconteceria antes de 14 de abril. O que houve afinal se recentemente Perseverance enviou uma ótima selfie com o drone para a Terra? O problema foi uma falha no software. Infelizmente, a cobertura do Wi-Fi sem senha em Marte ainda deixa a desejar, e a atualização demorou muito tempo. Acho que podemos perdoar os especialistas por esse erro. Afinal, a atmosfera rarefeita de Marte é apenas 1/100º da atmosfera da Terra. Em condições assim, qualquer um pode se confundir. Felizmente, o software já foi atualizado e a direção do movimento do Ingenuity é conhecida, como era de se esperar. O pequeno, com apenas 1,8 kg, possui 2 potentes rotores coaxiais de 1,2 metros de diâmetro que giram a incríveis 2.500 rotações por minuto. Antes da chegada do Perseverance ao planeta vermelho, o robô Curiosity celebrou um aniversário especial. Esse veterano, que é uma verdadeira laboratório químico autônomo, chegou a Marte em 6 de agosto de 2012. Durante sua missão, ele reuniu um verdadeiro arquivo de paisagens marcianas e até hoje envia regularmente para a Terra a previsão do tempo em Marte. Esperamos que o Perseverance repita o sucesso de seu colega
e trabalhe com a mesma eficiência, embora isso não seja garantido. Recentemente, a internet ficou empolvorosa com imagens da superfície do rebelde vermelho. Milhares discutiram as fotos enviadas pelo rover mostrando um arco-íris. Mas será que um arco-íris pode realmente aparecer em Marte? Claro que não. Na Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço explicaram a foto incomum de Marte. O arco-íris aparece devido à luz refletida pelas gotas de água, porém aqui não há água suficiente para condensação, além de estar frio demais para que ela esteja em estado líquido. Esse arco é reflexo da lente. Mas como então podemos explicar essas marcas estranhas na superfície de Marte? Aguardo suas sugestões nos comentários. Na verdade, recentemente o Perseverance deixou seus criadores felizes com o sucesso de um experimento único, revolucionário para toda a humanidade. Como se sabe, a principal missão do rover é coletar solo marciano e buscar vestígios de vida biológica. Mas o incansável trabalhador conseguiu extrair o primeiro oxigênio da atmosfera do planeta vermelho. De acordo com os dados da Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço, esse sucesso incrível só foi possível graças a um aparelho muito compacto, chamado Experimento de Utilização de Recursos de Oxigênio em Marte, ou simplesmente MOXIE. Com a ajuda dele foram extraídos 5,4 gramas de oxigênio. Essa quantidade deve ser suficiente para aproximadamente 10 minutos de suporte de vida para um astronauta. Ao mesmo tempo, o aparelho levou apenas 1 hora para isso, embora tenha passado 2 horas inteiras se preparando para o experimento. Mas isso é realmente importante quando a ficção científica vira realidade? Talvez não seja à toa que o autor das letras de músicas famosas, Evgeny Dolmatovsky, nos prometeu que em Marte as macieiras floresceriam. Claro, este é apenas o primeiro passo, mas é muito promissor. Talvez o tempo em que as pessoas poderão desfrutar dos azuis entardeceres e amanheceres marcianos não esteja tão distante. Sim, devido à atmosfera rarefeita, os amanheceres e entardeceres desse planeta são bem diferentes dos da Terra. Aliás, o oxigênio em Marte é necessário não só para a respiração dos astronautas, mas também para o combustível dos foguetes. Então, parece que a viagem só de ida para o planeta vermelho está cancelada. Transportar 50 toneladas de oxigênio e 14 de combustível para a ida e volta de 4 astronautas seria impossível para os especialistas. Agora, a produção de combustível diretamente no local já não parece tão fantástica graças à tecnologia inovadora e muito promissora chamada MOXIE. E o princípio de funcionamento dela é a separação dos átomos de oxigênio das moléculas de dióxido de carbono. Felizmente, em Marte há bastante disso, cerca de 96%. Existe algum limite que nós, como humanidade, nunca iremos ultrapassar? Existem lugares que nunca conseguiremos alcançar, por mais que tentemos? Como se viu, existe. Mesmo com o uso de métodos incríveis dignos de ficção científica, acabamos presos em um enorme bolsão do universo e na matéria dentro dele. Então, quantos universos existem de fato e até onde a humanidade conseguirá avançar em sua profundidade? Ao olhar para o céu noturno, parece que vemos as estrelas nascendo e morrendo novamente em um ciclo que parece infinito, mas é assim mesmo. Imagine a Via Láctea com um diâmetro de até 200 mil anos, luz contendo de 90 a 450 bilhões de estrelas. Responda à pergunta: quantas estrelas nascem aqui em um ano? Milhões, milhares, na verdade só uns 3? Surpreso? Apenas 3 estrelas por ano. 96% de todas as estrelas que já existiram no universo já nasceram. E estamos vivendo no crepúsculo da era da formação estelar, agora habitamos o novo começo do fim do universo como o conhecemos. Além disso, a formação de novas estrelas vai continuar desacelerando. Mas isso está longe de ser tudo. Acontece que o universo está se afastando de nós. Além disso, a Via Láctea não está sozinha. Junto com Andrômeda e mais de 45 galáxias anãs que formam o grupo local, uma região com cerca de 9 milhões de anos-luz de diâmetro. Você pode considerar isso como a nossa vizinhança galáctica? Mais de 100 grupos de galáxias como grupo local formam um superaglomerado de Laniakea, que é só um entre muitos superaglomerados. No total,
Atualmente existem cerca de mais de 2 trilhões de galáxias que compõem o que chamamos de universo, como vemos neste momento. Mesmo viajando à velocidade da luz, infelizmente, cerca de 93, as galáxias que vemos neste momento já não podem ser estudadas. Por isso, todas essas galáxias já estão fora de alcance. Isso está relacionado ao modo como as galáxias começam sua existência com o Big Bang. Em resumo, cerca de 10 elevado a menos 36 segundos após o Big Bang. O jovem universo era uma bolha muito pequena de energia, mas não era completamente homogênea. Algumas partes eram um pouco mais densas do que outras, o que teve consequências sérias no futuro. No processo chamado de inflação cósmica, o universo observável se expandiu rapidamente do tamanho de uma pequena esfera para trilhões de quilômetros em uma trilionésima fração de segundo. Isso aconteceu tão rápido que pequenas diferenças de densidade foram esticadas de tamanhos subatômicos a distâncias galácticas. E é só por isso que o universo visível é formado por regiões mais e menos densas, bolsões do universo preenchidos com um pouco mais de matéria do que o espaço ao redor deles. Mas no final, até essa inflação curta, mas incrivelmente poderosa, chegou ao fim. As forças gravitacionais tentaram reunir e unir tudo. O grupo local é a nossa casa nesse imenso universo, mas em escalas maiores. Além dos bolsões comprimidos, a expansão do espaço não parou. Isso significa que o nosso grupo local está cercado por matéria, mas nenhuma dessas estruturas e galáxias está ligada a nós gravitacionalmente. Quanto mais o universo se expande, maiores ficam as distâncias entre nós e outros centros de gravidade. Mas o pior é que o universo está acelerando sua expansão. Até agora, nós não entendemos por que isso acontece. Por isso, criamos vários tipos de hipóteses sobre a existência da energia escura. Você pode imaginar isso como um certo efeito invisível. Ele ajuda na aceleração da expansão do universo. Então, tudo o que precisamos saber agora é que o universo está se expandindo cada vez mais rápido. Essa expansão significa que existe um horizonte cosmológico ao nosso redor. Tudo o que está além dos seus limites começa a se mover em relação a nós, em uma velocidade maior do que a da luz. Daí a conclusão: tudo além do horizonte é inacessível e dificilmente será acessível. Não poderemos interagir com isso. De certa forma, isso lembra o horizonte de eventos de um buraco negro. 93 galáxias que vemos hoje já o cruzaram e estão perdidas para sempre. Mas espere um segundo. Se de nenhuma forma conseguimos interagir com elas, por que ainda conseguimos observá-las? Aqui, podemos agradecer a luz por isso. E embora a velocidade da luz seja o meio mais rápido de viajar pelo universo que conhecemos, ela ainda precisa de um certo tempo para percorrer a distância de um ponto a outro. A cada segundo, a luz de trilhões de galáxias já além do horizonte nos alcança, pois, quando emitida, estavam mais próximas. Nós estudamos o passado delas e entendemos sua posição naquela época. Dessa forma, o universo visível é literalmente maior do que o universo com o qual podemos interagir. De certo modo, o universo nos revela um enredo incrível, exibindo fenômenos agora para sempre fora do nosso alcance. Só podemos observá-los durante um longo período quando sua luz alcança nossos telescópios. O universo, observado em tempo real, ainda está se expandindo. Perceber isso é impressionante. Todas as áreas do universo fora do nosso grupo local um dia ultrapassarão nosso horizonte cosmológico. E quando isso acontecer, sua luz não poderá mais nos alcançar, e desse ponto de vista, eles desaparecerão na escuridão. A cada instante, 50.000 estrelas cruzam o horizonte e somem para nós. Só enquanto você assiste a este vídeo, cerca de 20 milhões de estrelas já se perderam para sempre do nosso alcance. Entendi, mas se 93% do universo visível está além do horizonte cósmico e se perdeu para sempre, ainda assim deveria haver 7% que ainda estão ao nosso alcance. Isso só para você ter uma ideia. Inclui todos os aglomerados de galáxias que estão a menos de 19 bilhões de anos-luz de distância. Atualmente, elas ainda se afastam lentamente, então ainda podemos tentar alcançá-las, mas as chances diminuem a cada segundo.
Tudo o que está a mais de 6 milhões de anos-luz está se afastando de nós, mas os grupos de galáxias mais próximos são os que se afastam mais devagar. Por isso, existe uma janela de tempo para alcançá-las, mesmo na velocidade da luz. A viagem até o grupo de Moffei e ao aglomerado de galáxias mais próximo fora do grupo local nos tomaria 12 milhões de anos. Se uma civilização extremamente avançada tentar isso, sua esfera de influência pode se expandir por centenas ou milhares de galáxias. Podemos afirmar com segurança que os humanos não farão essa viagem, pelo menos com tecnologias que estejam sequer remotamente na vanguarda do pensamento científico. Para a humanidade, o grupo local é a maior estrutura da qual jamais faremos parte, pois até mesmo viajar entre as estrelas desse grupo já seria uma conquista de proporções colossais. À medida que a energia escura afasta o resto do universo de nós, o grupo local ficará cada vez mais unido. Todas as suas galáxias, grandes e pequenas, se unirão, fundindo-se em uma única galáxia elíptica gigante com o nome peculiar de Andrômeda Via Láctea ou Lactômeda. Esse processo pode romper grandes nuvens de gás e reiniciar temporariamente a formação de estrelas. E essa luz única será muito desejada, porque em algum momento as galáxias além da Lactômeda estarão tão distantes que se tornarão pequenas demais para serem vistas. Assim que isso acontecer, nenhuma informação além do grupo local será mais visível. Para nós, o universo desaparecerá do campo de observação visível e um ser nascido em um futuro distante na Lactômeda pensará que o universo consiste apenas em sua própria galáxia. Quando olharem para o espaço vazio, verão apenas ainda mais vazio e escuridão. Eles não verão a radiação cósmica de fundo, não poderão saber sobre o Big Bang. Talvez eles não tenham a oportunidade de saber o que nós sabemos hoje. A natureza do universo em expansão, quando ele começou e como vai terminar. Eles podem pensar que o universo é estático e sempre foi assim. Lecomeda será uma ilha cada vez mais escura na escuridão, com trilhões de estrelas. O grupo local, sem dúvida, é um playground grande o suficiente para entreter seus habitantes por um tempo. Afinal, ainda não entendemos completamente como deixar nosso sistema solar. Se não nós, então nossos descendentes ainda têm dezenas de bilhões de anos pela frente para explorar nossa galáxia com mais detalhes. E temos muita sorte de existir neste momento ideal, perfeito, para ver não apenas o nosso futuro, mas também o nosso passado mais distante, simplesmente olhando para o céu noturno. Por mais isolado que seja o grupo local, ele é nosso lar, a última fronteira. Talvez, diferente do que sonham escritores de ficção científica, ela se restrinja às proximidades da nossa casa. E o canal Hubble fará tudo o que estiver ao seu alcance para que o maior número possível de pessoas saiba sobre a nossa pátria cósmica. É sabido que suposições, até as mais absurdas, feitas por escritores e diretores de ficção científica, acabam surgindo de formas inesperadas na vida real. Lembra do planeta Miller do filme Interestelar ou de Solaris do livro homônimo de Stanislaw Lem? Nos dois casos, eram corpos celestes cobertos por um oceano contínuo. Quem não conhece o desértico Arrakis de Duna ou o lendário Tatooine de Star Wars? Um exemplo de planeta desértico para quem é mais velho. Pluk sem água do filme King Zazá de Georg Danelia. Ainda temos Ego dos Guardiões da Galáxia, Cybertron dos Transformers e Pandora de Avatar. Todos eles já foram considerados fantásticos, absolutamente impensáveis. Essa época ingênua ficou no passado. Atualmente, telescópios descobrem corpos celestes ainda mais incomuns, inimagináveis até para roteiristas ou escritores. Hoje vamos tentar mergulhar no mundo fascinante dos exoplanetas que habitam o macrocosmo. Como eles são, se existe algum limite para a imaginação do universo e a que tipos de planetas estamos acostumados dentro do sistema solar, além dos corpos rochosos com diferentes condições em relação à nossa estrela-mãe, também orbitam gigantes gasosos como Júpiter e Saturno, assim como Netuno e Urano, que são congelados. Houve um tempo em que os astrônomos ingenuamente acreditavam que o sistema solar era algo exclusivo, mas quando os telescópios começaram a explorar ativamente o universo, descobriu-se que há uma infinidade desses corpos celestes por aí, a dezenas, centenas e milhares de anos-luz de nós,
orbitam Júpiteres quentes com condições extremamente extremas e atmosferas literalmente ferventes. Mundos feitos de lava derretida, superterras de tamanhos incríveis, planetas como Tatooine cobertos por toneladas de dunas de areia, mini-Netunos gelados, além de errantes inquietos, corpos celestes vagando pelo espaço. Perceberam que até nos nomes desses objetos usamos denominações familiares como Júpiter, Terra ou Netuno? Mas alguns planetas fogem dos grupos estabelecidos com condições já conhecidas por nós e permanecem isolados, pois seus parâmetros são difíceis até de imaginar, quanto mais descrever. Apresentamos o top 5 exoplanetas recordistas descobertos por telescópios terrestres. Já foram encontrados mais de 2.000 desses objetos incríveis. O mais solitário. Vamos começar, talvez, com o planeta errante SIMP-J, ou 13.650 mais 093-347. Inicialmente, cientistas classificaram por engano como anã marrom, mas ao analisarem melhor e descobrirem que o objeto tem cerca de 13 massas de Júpiter, concluíram que provavelmente é um planeta errante. Ela tem muitos nomes: quase-planeta, errante, órfã, planeta flutuante, mas o significado desses nomes é o mesmo. Esse objeto não está gravitacionalmente ligado a nenhuma estrela ou sistema, SIMP-J ou 13.656 mais 093-347. Ou ele orbita o núcleo galáctico se estiver em alguma galáxia, ou é completamente independente. Como feminista convicta, me pergunto como o planeta chegou a esse ponto. Provavelmente foi expulso de um sistema após uma grande catástrofe. Atualmente, o objeto sobre o qual estamos falando está na constelação de Peixes, a cerca de 20 anos-luz do Sol, mas ninguém sabe onde ele estará daqui a alguns séculos. O mais luxuoso. Você se sente atraído pelo brilho misterioso dos diamantes? Se sim, então preste atenção ao próximo objeto. Pulsar J17191438b, um planeta com núcleo de diamante, que está a 4.000 anos-luz da Terra. Na constelação da Serpente, este é o único planeta perto de um pulsar de milissegundos ou estrela de nêutrons. Pesquisas indiretas indicam que o objeto é feito de carbono cristalino. As conclusões foram feitas com base em muitos parâmetros e dados coletados sistematicamente, em particular, a alta densidade do corpo celeste, que é 23 vezes mais densa que a água. Presumivelmente, a atmosfera do planeta é composta predominantemente por oxigênio, e o carbono está localizado nas profundezas do corpo celeste sob enorme pressão. Aliás, perto de outro pulsar muito mais distante de nós, foi encontrado o planeta mais antigo do universo, Matusalém ou Pesarabicho. Ela está localizada na constelação de Escorpião, a 12.400 anos-luz do Sol, e a idade desse sobrevivente é de cerca de 12,7 bilhões de anos. Ou seja, isso significa que o planeta surgiu quase imediatamente após o Big Bang. O mais escuro. Você consegue imaginar um objeto mais preto do que o preto? Isso é muito difícil, mas telescópios terrestres conseguiram encontrar um planeta assim. O nome dele é o gigante gasoso 32b, que foi descoberto em 2006. O tamanho do objeto é maior que o de Júpiter, e a temperatura da atmosfera é de cerca de 980 graus Celsius positivos, ou seja, a sufocante Vênus pareceria uma estação de esqui fresca perto desse inferno, embora haja um lugar ainda mais infernal. Este é o planeta Kelt 9b, cuja superfície chega a 4.315 graus positivos, quase como o Sol. Ela está a 650 anos-luz de distância e tem 3 vezes o tamanho de Júpiter. Agora, vamos retornar à participante do ranking. O que surpreendeu os cientistas não foi nem a temperatura da superfície, mas o fato de que o objeto é mais negro do que carvão e fuligem. Sim, na verdade, mais negro do que qualquer planeta. Antes disso, praticamente toda a luz que atinge sua superfície era completamente absorvida. Só podemos imaginar o quão assustador isso deve parecer de fora. O mais impressionante: quantos sóis há no horizonte terrestre? Qualquer estudante sabe a resposta para essa pergunta. Mas a 1.800 anos-luz da Terra,
Existe um planeta com o codinome COI 5AB que possui 3 estrelas-mãe. Sistemas triplos são raros, mas imagine como seriam os pores do Sol nesse planeta misterioso. O objeto está na constelação de Cisne e foi descoberto pelo método de trânsito como muitos exoplanetas distantes. Isso significa que ele foi encontrado pela leve variação no brilho da estrela-mãe, quando o planeta passava em sua frente. Aliás, isso acontece com frequência, ou seja, uma vez a cada 5 dias. Esse é o ano curto em COI 5AB. As condições em sistemas estelares triplos são bastante instáveis para o desenvolvimento tranquilo e produtivo de planetas. Por isso, esse objeto é um lugar bastante hostil. Presume-se que seja um gigante gasoso completamente congelado, semelhante ao nosso Netuno. O mais exótico. Como você imagina um gelo? Frio, duro, quebradiço? Esqueça, isso são todos preconceitos terrestres. Em Gliese 436b, o gelo é completamente diferente. Ele literalmente está em chamas. Pelo menos é o que afirmam os cientistas. Esse planeta está a apenas 33 anos-luz da Terra. Supõe-se que, sob sua superfície, exista uma enorme quantidade de água, e como esse líquido está comprimido sob uma pressão titânica, enquanto por baixo essa impressionante camada é aquecida por um núcleo incandescente. Como resultado dessas influências incomuns, surgiu uma substância incomum para nós, o gelo quente. O objeto mencionado não é o único nessa região. Sua vizinha Gliese 504b, que também é chamada de 59 Virginis B, foi descoberta pelo telescópio Subaru no Observatório Mauna Kea. Ela é um enorme gigante gasoso que está muito mais distante da radiação, e isso muda completamente as teorias sobre a formação de planetas gigantes próximos às estrelas. A temperatura na superfície de 59 Virginis B é de aproximadamente 270 a 280 graus Celsius, o que é incrivelmente quente. Os astrônomos ainda discutem se é um planeta ou, na verdade, uma anã marrom. O fato é que, em 2015, foram obtidos parâmetros mais precisos de massa para Gliese 500 e 4b, e ela é de cerca de 30 massas de Júpiter. Que planeta nós reservamos para a sobremesa? Este é um bônus do canal Hubble, e nós nem o incluímos no ranking. Apresento a vocês o planeta oceano GJ1214b, ele é 3 vezes maior que a Terra, está a 42 anos-luz de nós e é completamente coberto por água. A massa do oceano representa mais de 10% da massa total do planeta. Para que esse número monstruoso fique mais claro, vamos comparar com o mesmo indicador da Terra. Toda a água do nosso planeta representa apenas 0,05% da massa do corpo celeste. A profundidade dos oceanos em GJ1214b pode chegar a 1.600 quilômetros. Sem dúvida, essa não é toda a lista de exoplanetas. Podemos mencionar HD 18.933b, com ventos que atingem velocidades de até 9.000 km por hora e chuvas de neve incandescente. Ou Core 7b, com nuvens de pedra que frequentemente despejam sobre o planeta neve quente feita de rochas, além de muitos outros corpos celestes incríveis. Mas ainda vamos esperar por mais pesquisas, porque acreditamos que os habitantes do planeta Terra terão surpresas. Deixem seus comentários e compartilhem suas suposições sobre quais outros exoplanetas serão descobertos em um futuro próximo.